Então põe na tela aí, por gentileza, produtor, para que a gente possa lembrar de forma bem rápida como foram os meses anteriores. Por exemplo, fevereiro, o G4, G. Idiota. Por quê? Olha quem colocou em primeiro. Ele colocou, o que é ali? Aquilo ali é o Neymar. Essa já tá cego, Ah, já. não, essa tá... Tem dificuldade pra enxergar. Que Neymar naquela fotinha? Meu Deus. Ó, em fevereiro, o Flamengo foi primeiro no G4, o Corinthians segundo, o Atlético em terceiro, em quarto, Vitória. Z ficaram Mirassol, Sport, Cruzeiro e Botafogo em fevereiro. Quando foi março, o G4 ficou com o Flamengo, ainda na primeira colocação, Bahia na segunda, Inter na terceira, o Atlético caiu para quarto. E o Z4 apareceu com Bragantino na 17ª, 18ª Mirassol, 19º o Fluminense, o Vitória foi o 20º. Chegamos em abril, Palmeiras, Flamengo, Bahia e São Paulo formaram o G4 nessa ordem, do primeiro ao quarto. E o Z4 foi formado por Grêmio, Sport, Vitória e Fortaleza. Quando chegou maio, o mês 5, o Cruzeiro foi o primeiro, o Palmeiras o segundo, o Flamengo o terceiro e o Mirassol em quarto. Já o Z4, Vitória, Juventude, Sport e Santos. Mês de junho, o primeiro foi o Fluminense. Pesou o Mundial. Foram poucos jogos, é verdade. Ali 12 dias apenas. Bom, aí nós votamos então no quarteto que foi para o Mundial, que foram os times que mais jogaram. Fluminense em primeiro, Palmeiras em segundo, Botafogo em terceiro e Flamengo em quarto. Já o Z4 ficou com Sport, Juventude, Inter e Fortal. Chegamos em julho e aí o futebol começou a partir do dia 13. Vamos fazer uma análise aí de mais ou menos 18 mais dias. Mais ou menos, né? Teve os times que jogaram ainda o Mundial em julho. É, também. Um pouquinho. Ainda o tem. Fluminense e o Palmeiras jogaram o Mundial É verdade, é verdade. Um pouquinho. O restante chegou a partir do dia 13. E a informação é que voltou, tá? Segue. Voltou o quê? O que estava te preocupando. Que tu estava nos preocupando. Voltou. Mas conta aí pra gente, CJ. Vamos lá então, Grice. Na sua opinião, julho, pro nosso G4, como é que seria no seu coração? Ó, pra mim o São Paulo tem que estar aí. Ah, muito bem. Não pode faltar o São Paulo. Não pode faltar o Botafogo. do Crespo, verdade. Não pode faltar o Botafogo. Mas um ótimo mês de julho. Lembrando que a derrota pro Cruzeiro já é agosto. Já é agosto. Não pode faltar o São Paulo, o Botafogo. Não pode faltar o Mirassol. Mirassol, verdade. Grande mês de julho também, não perdeu. E esse quarto elemento do G4 aí eu tenho alguma dúvida, viu? Eu acho que vai ter que ser Palmeiras. Nos trancos e barrancos. Pode ser Flamengo. Apesar que o Palmeiras perdeu pro Corinthians, né? Na Copa do Brasil. O Palmeiras teve 2 derrotas. O Flamengo teve um mês melhor em termos de números do que o Palmeiras. O Bahia também teve um bom mês. Cruzeiro e Atlético não entram nesse G4? O Bahia foi eliminado, né, da Sul-Americana. A Sul-Americana me pega um pouco. Com o Bahia e com o Atlético também. Porque o Atlético classificou, mas foi daquele naipão. Não, o Atlético teve 4 derrotas em julho. Muitas derrotas. Ainda teve aquela sequência do O Inter foi bem. O Inter foi bem em julho. Foi uma arrancada do Inter aí. Mais ou menos. O Inter vitórias. teve uma derrota só em julho, mas perdeu o jogo chave pro Fluminense na Copa do Brasil. Esse quarto elemento aí é difícil, cara. Difícil. Tá, mas vamos botar na ordem, né? Vamos lá. Vamos lá. São Paulo em primeiro, Botafogo em segundo, Mirassol em terceiro? Eu, por mim, é isso aí. Pode ser. Eu também tô nesse trio aí. Fechamos, Capitão? Sim, o São Paulo aparecendo, né? Ainda não tinha aparecido neste ano entre os 4 primeiros. Não, tinha sim, olha lá no mês de abril. Em quarto lugar. É pela primeira vez em primeiro lugar, então. Então, o primeiro lugar. E aí a quarta opção, nós fechamos com quem? Ô, gente, o Fluminense tinha que entrar nesse G4 aí, cara. Você é louco? Ele não foi o melhor no Mundial? Ele não foi no melhor? Você não falou que é no Mundial que vale? Mas voltou e só apanhou. Mas depois ele só apanhou depois que voltou, pô. 5 derrotas seguidas. Mas peraí, ele jogou contra quem na Copa do Brasil? O Fluminense? Contra o Inter ganhou. Você acabou de falar, pô. Não, tudo bem, mas o Fluminense ele perdeu pro Chelsea, perdeu pro Cruzeiro, perdeu pro Flamengo, perdeu pro Palmeiras, perdeu pro São Paulo em seguida. E só time que tá em cima, pô. Não, sim, mas foi 5 derrotas seguidas, não pode estar aí não. O Fluminense, com o Mundial que ele fez, não pesa então, pra vocês? Pra mim, apesar de tudo, de não estar jogando um grande futebol e tudo, pra mim ainda o quarto aí é o Flamengo. Não deixa o Flamengo fora, não. Não, o Flamengo, nossa. O Flamengo ganhou do São Paulo, ganhou do Fluminense. Mas no mês. Empatou com o Galo em casa, perdeu pro não, Galo. Ganhou do Atlético. Ganhou por 1-0. Ganhou uma e perdeu outra. Qual que ele empatou? Empatou no com mês quem? nenhuma. Com nenhum. Ele empatou com o Ceará agora no Brasileiro, mas já mas ele tinha perdido um jogo aí nesse julho aí também no Brasileiro. Não, ele perdeu pro Santos, na Vila. Perdeu pro Santos na Vila, exatamente. Entre Flamengo e Inter. Flamengo ou Palmeiras pra mim. E o Inter?
Acabamos de falar Inter também o que Inter também eu vou não de é Inter, tá? absurdo. O problema do Inter é a derrota pro Fluminense, mas no O Inter brasileiro empatou ele ficou com o Vasco em casa, perdeu pro Fluminense. Mas No ele tá final de mês invicto do no Inter- brasileiro. Sabe ele tá por quê? invicto. Assim, eu até entendo se nós Calma, é porque colocarmos assim, vamos outros lá, sem o Inter, Flamengo. o Inter teve ótimos números no mês, mas o Inter ganhou do Vitória, do Ceará, do Santos, empatou com o Vasco, o Inter só pegou tranqueira, gente. Então, aí, quando vai pra derrota do Fluminense, as tranqueiras não valem, porque não foram tranqueiras, foram times tops, entendeu? Ele perdeu o que você falou aí, pra Não, Chelsea. eu concordo, o Fluminense teve um calendário duríssimo, mas Duríssimo. eu acho que ele não pode estar em quarto, Mas em só julho o apanhou no Fluminense mês. tem uma vitória. Não, É. tá, mas o Flamengo, a pra gente vai mim, pôr ele? o Flamengo, pra mim, Tem ele... 2 vitórias, na verdade, o Fluminense ganhou do Al-Ahly também, E já era julho. do Inter. E do Al-Ahly, Al-Ahly. perdeu todas as outras. Mas o Flamengo não tinha que ter, pelos jogadores que tem, gente, não tinha que ter uma Não, eu acho que o performance desempenho melhor. do Flamengo não é o melhor, não. Mas é porque, eu repito assim, cara, pra mim, tá jogando bem hoje no futebol brasileiro, só o São Paulo. Com regularidade. E o Cruzeiro também. O Cruzeiro teve um julho que tropeçou muito. Mas né? vale até o questionamento. O nosso critério aqui é só número de vitória ou Não, é desempenho. Então, desempenho. O problema do Cruzeiro, o Cruzeiro veio muito forte depois da Copa do Mundo. Muito forte. 2 goleadas pra cima dos gaúchos, principalmente, né? Pra cima do Juventude e pra cima da equipe do Grêmio. Conseguiu uma ótima vitória sobre o Fluminense fora de casa. E acaba que tropeça diante de Ceará e CRB. E isso Pesou, né? pesou muito. Porque se o Cruzeiro tivesse feito o que era óbvio, Ah, seria ali no seria o primeiro. primeiro e segundo. Né? Disputa ali ele e São Paulo fácil. Então, e o Cruzeiro então na quarta, Cabido? Na sua opinião? Se o Botafogo tivesse sido em julho, esse jogo ia ter um peso grande pro Cruzeiro estar aí. Sim, certamente. É, Botafogo. Se só que contasse o final de semana, o Cruzeiro Temos segue que o chegar quarto num aí. consenso, gente, para passar pro Z4. Vamos Eu- lá. eu vou de Palmeiras. Palmeiras, você, Cabido. Eu vou de Palmeiras também. E aí já levou. Vai Não, o Gris foi Flamengo, não foi Flamengo? Eu vou de Flamengo, mas tudo bem. Ah, então não deixar o professor. Eu não queria de Flamengo, não, mas é só para o produtor participar. O meu voto é no Palmeiras, mas ele vai votar em quem? Quer participar, Então produtor? é Palmeiras, pô. Brincando. Coloca o. Oh. Ih, rapaz, tá bom, tô brincando, era só pra você participar. Vamos lá de Palmeiras, porque eu acho que o Flamengo tinha que performar melhor pelos bonecos, como o termo que o Gris usa, pelos bonecos que tem. Vamos pro Z4, fechamos então Palmeiras, Botafogo, Mirassol e Palmeiras. São Paulo, Botafogo, Mirassol e Palmeiras. Z4, qual é o quarteto do Z? Esse é Você mais tem dois, fácil. tem dois fáceis aí. Esporte e Juventude tem que estar. Exato. Nossa, o esporte não vence, O né, esporte gente? melhorou, né? É, Bem. Mas não 3 ganha. empates, pra conseguiu mim- 3 empates. Pra mim, o Juventude é o pior aí, né? Juventude. Bragantino também pode entrar aí. Bragantino. Bragantino não venceu. Desidratou, Não venceu velho. depois da pausa. O Bragantino tem que estar aí. O Bragantino teve uma vitória. no Verdade. mês. Só primeiro jogo. O primeiro É. jogo da volta ele ganhou, depois empatou um e perdeu o resto. Ele ganhou do Corinthians. Mas lá na nós Neoquímica. colocaríamos o Bragantino atrás do esporte? Gente, eu colocaria também o Fluminense, tá? Vocês É? estão esquecendo o Fluminense. O Fluminense só Não, tomou mas o porrada. Fluminense, Mas o o mês dele calendário, foi meu muito irmão. duro. O calendário, os Pô, adversários de pô. nível muito alto. É, mas, Nível altíssimo. mas perdeu todas. Pô, mas venceu o Inter Gente, ele fora. perdeu Ganhou do Inter todos. fora, ganhou do Al-Ahly no só. Mundial. Ganhou do Inter. É. Mas isso foi em julho? Foi. Copa do Brasil lá, ué. Já vai com vantagem. Dá. Bom, já coloca os 3 aí, não sei se é essa ordem. Esporte, Bragantino, inventou. É, pode ser. É uma boa ordem. O Falta Vasco o dá pra 17º. entrar aí, não? Deixa eu ver o Vasco. O Vasco teve 4 empates e 2 derrotas no mesmo. O Vasco não tá jogando tão mal igual esses times, né? Mas é um candidato aí. O Grêmio também, pra mim, apesar de ter tido 2 Grêmio. vitórias no mês, é um fortíssimo candidato. Fortaleza também não melhorou o suficiente pra sair daí. Mas melhorou bem, né? Não, melhorou. Melhorou mas bem. não sei se o suficiente pra sair Renato daí. Paiva deu Vocês estão oxigenado. doidos. Vamos fechar em Grêmio O ou Santos em... também não dá pra tirar totalmente daí. Tem muito time. Não, tem muito time mal, gente. Muito time mal. Mas nós temos que fechar. Santos, Grêmio, Vasco. Bora. Bragantino já tá. Meu Deus. Aí eu coloco o Grêmio. Vamos de Grêmio. Eu também É. vou. O produtor cantou o Grêmio aqui. Eu vou, É, eu o vou Grêmio, com o Grêmio é um produtor. bom. O Grêmio é um bom. Mas deu, só deu assim, bom, mas deu Só um ruim. detalhe, na minha opinião, ainda trocaria o Bragantino com o Sport ali, tá? A ordem? É. É porque pra mim tanto Porque o faz, Bragantino na foi verdade. mal demais esse mês também, mas se o Bragantino pegar o Sport, provavelmente ele vai ganhar do Sport. Aí não é uma comparação entre eles, não. Pô. Não, ué. Claro que é uma Não, comparação mas entre eles não jogaram no mês de julho. Não, mas é o desempenho geral, né? É porque o Bragantino teve um mês duro também, cara. O Bragantino pegou adversários bem Ó, difíceis. a nesse verdade, mês. gente, é que o esporte só apanhou no campeonato e a gente não teve a inteligência de colocar ele 20º em lugar nenhum. Não, isso é sério.
Mas, mas não é só por causa do resultado, às vezes, ô Cabidão. Às Não, vezes você mas, vai, pô, por exemplo, a Não, mas performance. o Cabidão tem razão, Não. ele tem que ir pro 20º. Já, O uma hora, esporte- não é. é possível que o esporte gente não não ganhou nenhum jogo, ele não ficou Não, nenhuma vez em 20º. um abraço. Por mim, um abraço até logo. Não tem opção, ele É tem, isso. ele tem eu razão. subiria o Bragantino e o Juventude e deixaria o esporte ali. Porque a gente tá no mês de julho e o time ainda não ganhou no Campeonato Brasileiro, gente. O Cabedão me convenceu. O Cabedão me convenceu. Então o Esquece, esporte, uma vergonha. o esporte é o 20º, o Juventude é o 19º. Inclusive, onde a gente tava com a cabeça de colocar ele em 17º, tá? Mas o enfim. esporte ficou só um mês fora ali dos piores, né? Só o mês. E não sabemos por quê, né? Mas É tudo bem. estadual, né? É porque o estadual pesou Foi ali. estadual. Ah, é. foi março, verdade. Ele ganhou o campeonato estadual. Tava na Copa Nordeste ali, vivão? Não lembro. Tava. Tava? Tava. Então passe aí pra nós, ô Cabidão, como é que ficou o Z4? O Z4 ficou na 20ª posição a equipe do esporte, em 19º Juventude, em 18º os energéticos do Red Bull Bragantino, e em 17º o imortal Grêmio. Boa! Fechamos então esse Power Ranking do mês de julho.